gente, tudo bom? Estamos aqui para continuar os nossos estudos de Neemias e agora nós vamos começar o capítulo 4. E hoje nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 6. Então, Neemias 4, versículos de 1 a 6. E eu chamei esse trecho aqui de zombaria. E por que eu dei esse nome? Porque é exatamente o que acontece aqui. Enquanto o povo de Jerusalém estava acomodado e sem fazer nada para mudar a condição deles e parar de sofrer e parar de ser chacota e serem zombados pelos inimigos que estavam ao redor, aparentemente estava tudo bem. Mas quando eles decidiram fazer algo, a zombaria voltou e voltou com força. É interessante que, enquanto eu fazia esse estudo, eu achei uma frase do Charles Spurgeon que é muito interessante. Deus teve somente um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem tribulações. E aí você pode falar, poxa, achei que ia ouvir uma palavra para me animar, para me estimular, e você está me dizendo que todos os filhos de Deus passam por tribulação? Sim, a própria Bíblia nos mostra isso diversas vezes. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Mas quando a gente segue o caminho aí dos versículos 1 a 6, logo no versículo 1 a gente vê a primeira lição. Quando nós começamos ou quando nós voltamos a fazer a vontade de Deus, o inimigo se levanta. E a primeira ação dele que a gente pode ver através do texto aqui de Neemias, ele começa a zombar. Por quê? Porque geralmente quando a pessoa é zombado, quando tiram sarro dela, o que acontece? Ela fica desanimada e desiste de continuar a fazer o que ela estava fazendo. Então a primeira ação que a gente vê aqui é ser zombado, começa a zombaria. E isso é repetido diversas vezes. Eu e minha esposa, a gente gosta de brincar que o diabo ele não é nada criativo, porque ele fica repetindo e repetindo as mesmas artimanhas e o pior, a gente às vezes volta a cair nelas mesmo sabendo disso. Então, Golias zombou Davi, Jesus foi zombado pelos soldados durante o interrogatório, os heróis da fé, você pode ver lá em Hebreus capítulo 11, também foram zombados. Então é uma arma recorrente do inimigo e a gente tem que ficar ligado nela para não cair. E aqui nesse texto, como que a gente vê a zombaria? Sanbalate zombou do trabalho fazendo 3 perguntas. Primeira pergunta, acaso vão se fortificar? A segunda, sacrificarão? E a terceira, serão capazes de terminar num só dia? Então ele já começa a zombar da obra que está acontecendo ali, falando, será que eles vão achar que esse pouquinho de gente fraca aí vai conseguir se fortalecer contra os inimigos? Será que eles acham que fazendo sacrifícios, será que eles acham que com oração vai adiantar, o muro vai ficar forte por causa da oração deles? Serão capazes de terminar tudo num só dia? Provavelmente eles viram que o povo se animou e estava estimulado e estava trabalhando com vigor. Então, se eles estavam achando que vai, com esse vigor todo aí, eles vão trabalhar e vão acabar esse muro num só dia, isso aí não adianta nada, né? No versículo 3, Tobias zomba do resultado final. Ele fala, basta uma raposa passar por cima do muro que ele vai desmoronar, não vai adiantar nada, vai ficar muito fraquinho, deixa que esse trabalho deles vai ser em vão. E aí nos versículos 4 e 5, nós vemos qual que é a reação, a resposta de Neemias. E qual que é? Neemias orou. Mais uma vez, a gente vê aqui, Neemias, qual que é a primeira ação de Neemias diante de um problema, diante de um acontecimento? Neemias orou. Isso é um exemplo muito forte que a gente tem que se apegar e lembrar dele diariamente. O que nós vamos fazer logo que a gente acorda, logo que a gente recebe uma notícia boa ou ruim, quando qualquer coisa acontecer ao nosso redor, nós vamos orar, nós vamos buscar direção em Deus, nós vamos buscar a orientação que Deus tem para nós e não agir com o nosso ímpeto e só com a nossa vontade. E o que é importante a gente prestar atenção na oração de Neemias? Primeiro,
Neemias não estava pedindo uma vingança pessoal. Tome cuidado para não confundir. Neemias estava pedindo e Neemias estava clamando pela glória do Senhor. É isso que a oração de Neemias deixa claro aqui. E o que Neemias fala no final da oração dele, que a gente tem que ficar atento também? Que eles zombaram o povo, os construtores, na presença dos que edificavam. Então o que aconteceu aqui? Imagina a cena. Eles foram dar uma olhada no muro. Vamos ver lá o que está acontecendo? Foram dar uma volta e começaram a ver a construção. Falaram, eles estão achando que vão construir tudo num dia só. Ah, deixa! Basta uma raposa andar em cima desse muro aí que vai derrubar tudo. Zombando, ridicularizando a obra que estava sendo feita. E qual que era o objetivo? Desanimar o povo. E aí eu quero que você pense comigo. Se nós ficarmos meditando ou pensando demais nas palavras do inimigo, é exatamente isso que vai acontecer. Nós vamos desanimar. Mas se nós nos apegarmos às palavras, às promessas do Senhor, aí nós vamos continuar animados e vamos continuar fazendo a obra. E qual que é o grande segredo disso tudo? Versículo 6. Confiar no Senhor e manter o coração dedicado, inclinado à obra. É isso que fala o versículo 6 aí. Os seus corações estavam envolvidos naquilo. E quando o coração se envolve na obra do Senhor, a obra do Senhor caminha bem. E aí a gente pode construir e grandes coisas vão acontecer. Nesse trecho, a gente já descobre, a gente já vê que metade do muro foi reconstruído. E tem mais. Eu espero que você esteja sendo abençoado, que essa palavra te motive a não dar ouvido ao inimigo, a confiar nas promessas do Senhor e continuar caminhando com o coração envolvido naquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te abençoe, um grande abraço.